Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Partindo Jesus dali, viu um homem que estava sentado no telônio, chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa, em casa deste homem, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se sentaram à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que motivo come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa palavra traz para o nosso coração um amor incondicional, um amor que não veio para condenar, mas um amor que veio para nos salvar. E quantas vezes a gente toma as atitudes de condenação e não de amor misericordioso? Que nós possamos hoje entender o verdadeiro sentido do cristianismo, o verdadeiro sentido de seguir nosso Senhor. A força do olhar de Jesus, a primeira pergunta do nosso Lectio Divino que a gente responde é o que o texto diz. Então, o que o texto diz com a explicação do diário bíblico, com o nosso discernimento, para que a gente não possa sair do foco falando heresias, né? A força do olhar de Jesus quebra todos os nossos paradigmas. São Mateus fez a experiência do olhar de Jesus. Quando Jesus olha, ele ama profundamente. Esse amor é capaz de nos dar um novo coração, que não estabelece condições para a ação de Deus, que não limita o amor dele em grupo restrito de pessoas que fazem determinadas coisas. Querido irmão, aqui está. A hora que eu lia aqui, eu recordei um encontro que eu tive com Jesus, que eu recebi esse olhar. Um olhar que mudou minha vida. Um olhar através do irmão que representou esse olhar de Jesus para mim. Porque ele viveu aqui conosco, né? Hoje o nosso Senhor, ele está em espírito, mas o seu corpo está no céu. Mas hoje ele está em espírito e verdade para nós. Ele não nos abandonou, ele está no meio de nós. Feliz daqueles que conseguem ver Jesus, né? Sem ter visto ele corpo e alma aqui, mas hoje ele está em espírito para nós. Eu vou, mas vos mando o meu paráclito, né? Meu Espírito Santo. E com esse mover, irmão, nós temos uma pergunta que... A segunda perguntinha, né? São 4 perguntas do Lectio Divino. O que o texto diz para mim agora? Então, o que o texto diz? Nós acabamos de ler. O olhar de Jesus, o amor dele incondicional, um amor que ama profundamente, um amor misericordioso. Eu não quero... Ele fala ali no final, né? Eu não quero eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Então, para que a gente possa compreender que o sacrifício que nós se colocamos, né, diante do meu eu, lá, eu faço uma renúncia de, por exemplo, renúncia não, vamos colocar aqui, eu faço uma abstinência de uma carne por amor a Deus, mas aí eu trato mal o irmão, eu quero ser melhor que o irmão, eu quero julgar o irmão. Olha o que esses homens fazem. Quem que é esse que se senta com o publicano, com os escarnecedores, né? Os comilões, os beberrões. Então, assim, esse nosso Senhor, ele não excluía a presença de todos. Ele queria salvar. E uma grande existência do amor de Jesus transpassava e transbordava. Esses corações eram conquistados. Sabe, irmãos, por que as pessoas não são conquistadas, até mesmo dentro da nossa casa? O olhar de condenação é muito forte.
Às vezes a gente quer amar tanto, quer cuidar tanto, né? E a gente começa mais a condenar do que amar. Eu sei que não é fácil. Hoje em dia, nós gostamos muito de julgar. Todo mundo gosta de julgar, mas de amar ninguém. Como assim? É viver o amor, né? O amor que a gente ama além das condições um do outro. A gente respeita, né, a fragilidade do outro, sabe das suas impurezas, e não é isso que vai me limitar para amar essa pessoa. Eu preciso amá-la incondicionalmente. Vamos colocar aqui o esposo, a esposa, os filhos, os pais, né? Você sabe que teu pai tem um problema grande, você sabe que tua mãe tem, e assim por diante, mas que isso não seja entre você e o amor que você tem para essa pessoa um empecilho, mas sim uma condição a mais para você se doar, se dedicar, rezar, entregar nas mãos de Deus e ao mesmo tempo suportar, que é amar incondicionalmente. O que Jesus suportou por nós, irmãos, não tem como a gente descrever. E o amor dele é tão grande que ele quer nos salvar. De que forma? Com o seu olhar, com o seu amor profundo. E ele nos pede algo. Então, assim, essa é a minha reflexão hoje. O que o texto diz para mim, eu quero partilhar com vocês para que a gente possa viver esse momento. Para que o que o texto me leva a dizer a Deus, nós é a terceira pergunta, nós vamos dizer agora. Jesus nos olha com um amor profundo e nos pede algo. O que Jesus nos pede hoje? Segue-me. Então, sinta-se amado. Sinta-se amado por Jesus. Vou dar meu testemunho aqui. Antes de a gente fazer a nossa oração, que é o que nos leva a dizer a Deus, em 2008, eu me sentia assim, o amor não existia mais para mim. O amor para mim era coisa superficial, todo mundo enganava todo mundo xingava, brigava, era discórdia, era bagunça, era bebedeira, era droga, era vício, tudo envolvido na minha vida, sabe? E aí naquela época assim para mim não tinha sentido, o meu refúgio era aquilo, era um vício. Mas quando eu fui fazer o acampamento em 2008, lá eu compreendi que tinha mais de 300 pessoas que Jesus reuniu para poder eu estar lá participando. Sabe, irmãos? E este mover, eu consegui enxergar um amor enorme. Pessoas que largou famílias, pessoas que largou seus filhos, pessoas que estavam ali no sacrifício, pessoas que estavam ali testemunhando a graça de Deus na vida deles, expondo-se por amor, expondo a sua fragilidade, expondo, dando um testemunho do que ele era e do que Deus mudou na vida dele, com confiança em Deus, que aquele testemunho que ele estava dando era um testemunho vergonhoso ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ele nos mostrava que ele nos amava, porque essa pessoa, do amor que ela tem por ela, o amor que ela tem pelas pessoas, tinha mudado, feito mudar tudo. Então é este amor que Jesus transpassou e transbordou por essas pessoas, transbordavam por elas para que eu sentisse esse amor. E isso para mim foi gratificante. E este mover eu consegui olhar novamente para Jesus e dizer lá no momento, tudo que o Senhor me mostrar, Senhor, na tua palavra, eu vou mudar. Mudei do vício da droga, mudei do vício do alcoolismo. Com a graça de Deus, há mais de 15 anos hoje, eu estou vivendo uma graça muito grande. Tenho as minhas lutas, mas são lutas espirituais que continuam. Isso não vai deixar de existir, é o que eu aprendi. Uma luta maior ainda é seguir Jesus. Por quê? Porque, irmão, quando você toma essa decisão, esse querer é maravilhoso. É as mudanças radicais na nossa vida. É aquele amor assim que você se delicia a cada momento. Mas a gente tem as nossas lutas, porque nós convivemos com os irmãos, como o Mateus, como eu também, que já fui, e nós precisamos saber lidar com essas situações. E é isso que nós vamos viver hoje. O primeiro que nós vamos lidar é com nós. É com o nosso coração. Então o que o texto me leva a dizer a Deus? Senhor, eu necessito levantar-me de todas as situações que me deixam prostrados e sem forças para te seguir. Porque, irmão, Jesus faz um convite hoje para nós. Ele olha para mim e para você. Feche os teus olhos. Ele olha para mim e para você. Ele te vê. Ele sabe da tua pequenez. Ele sabe do pecado que você tem cometido. Ele sabe das situações que você tem vivido.
E ele olha para você e diz uma coisa para você: filho, segue-me. Abandona tudo que você está fazendo. Ali Mateus abandona, irmão. A profissão que ele tinha era cobrador de impostos. Era esse o mover que ele tinha, né? Então, assim, neste coração não era isso que Deus queria, que agradava a Deus. Mas Mateus, ele dá um salto na fé. Ele, diante deste olhar que conquistou ele salta, ele levanta-se e muda todo o trajeto da vida dele. Porque Jesus entra na vida dele, entra na casa dele. Sabe, irmãos, é isso que o Senhor vai fazer hoje na nossa vida. Ele vai adentrar no nosso coração. Ele vai adentrar na nossa casa. E ele vai dizer uma palavra para mim e para você: segue-me. Eu quero ver, meu irmão, a resposta que você vai dar para Deus. Por isso, a tua resposta é: Senhor, eu desejo, eu necessito me levantar de tudo aquilo que não me deixa te seguir, Senhor. Levanta a tua mão, irmão. Pede o Espírito Santo e fala: Senhor, tudo aquilo que me deixa prostrado agora, tudo aquilo, qual é o pecado, qual é a situação que te deixa prostrado, que te deixa sentado, mas sem força para levantar. O Senhor me colocava isso. Pede, filho, para se levantar. Pede, filho, para me seguir. Só me coloca já, irmãos, pessoas que estavam assim como que aprisionadas em uma cadeira. De que forma? Somente o trabalho. Não tem tempo para Deus, não tenho tempo para ouvir a palavra, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para nada. Mas o Senhor está dizendo para você: hoje você vai se levantar, olhando para a atitude de Mateus, e você vai dizer: eu preciso te dar uma resposta, Jesus. E a minha resposta é: eu vou me levantar dessa situação, vou tirar um tempo para te seguir. E de que forma, irmão? Obediência, os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, a Santa Missa. Comece nesse passo, a seguir Jesus, confissão e Eucaristia. Dê um passo na fé, meu irmão. Levanta dessa situação, levanta disso, se una a Jesus. Segundo passo é o que você está fazendo aqui todos os dias: ouvir a palavra de Deus e praticar na sua vida. O Senhor está libertando também das que deixa prostrada a superficialidade, fazer por fazer as coisas de Deus, preocupações que não te deixam seguir o Senhor. Confia, filho e filha, confia no agir de Deus. Autocondenação, você se condena, não se acha digno de continuar seguindo. Pare de se autocondenar, pare de se autojulgar. Jesus não veio condenar, ele veio salvar. A condenação, quando você começa a condenar as pessoas, a se condenar, a olhar de julgamento, isso tira de você o levantar-se. Viva com amor, dedicação. Deus vê todo o teu agir. Não precisa se preocupar com o que os outros pensam, o que vão dizer que você hoje está mudando de vida, você está seguindo o Senhor. Essa pessoa não, irmão, não se importa com as palavras. Siga o teu Senhor. Para você seguir Jesus, precisa tomar essa decisão hoje. Eu quero, Senhor, eu desejo estar unido a Ti. Obrigado, Jesus. Vai dizendo obrigado. Obrigado, Senhor. E o que a nossa quarta perguntinha, irmãos, é qual é o meu novo olhar a partir da palavra? Sabe qual que é o meu novo olhar hoje? Necessito de ter atitude e ser obediente para seguir a Jesus. Isso mudará a minha vida. É as duas palavrinhas que eu consegui enxergar hoje, sabe, irmãos, no momento de oração. Mateus, ele teve atitude, e Mateus, ele foi obediente. Na primeira leitura em Gênesis, hoje nós temos também Abraão, nós temos o servo de Abraão, nós temos, ele pede algo para o servo faz um juramento, e nesse juramento o servo é fiel, ele é obediente. Então, a atitude, a obediência, nos faz seguir Jesus. Que nós possamos viver essa graça. Lembre-se dessas duas palavrinhas hoje. Eu preciso ter atitude e ser obediente
para seguir o meu Senhor. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado